Obrigada, presidente Acir Gurgás, senhoras senadoras, senadores, nossos telespectadores assíduos da TV Senado, que é uma alegria a saber que a gente tem no Brasil inteiro as pessoas, os cidadãos interessados em acompanhar o trabalho dos seus legisladores, dos seus parlamentares que elegeram e votaram aqui. Então, é gratificante para o parlamentar, o senhor senador por Rondônia, eu pelo Rio Grande do Sul e tantos outros de todos os estados aqui representados. Também nos nossos queridos ouvintes da Rádio Senado, servidores desta casa. Eu ontem, presidente Acir Gurgás, participei da posse do ministro Joaquim Barbosa como presidente do Supremo Tribunal Federal. Foi realmente uma cerimônia tocante por todos os simbolismos que a cerimônia se revestiu. Primeiro negro na história do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte de Justiça do Brasil, a comandar aquela corte. Também a afluência de autoridades, a presença da presidente da República, do nosso presidente José Sarney, do presidente da Câmara, Marco Maia, e, sobretudo, dos pronunciamentos que foram uma verdadeira aula, não só uma aula sobre direito constitucional, mas uma aula sobre a justiça no seu sentido mais amplo, sobre a democracia e sobre as liberdades no seu sentido mais amplo. O pronunciamento do ministro Luiz Fux foi realmente uma verdadeira aula de direito e uma manifestação muito serena, muito, eu diria, muito refinada na linguagem, na qualidade do texto, do pronunciamento, para exaltar não só as qualidades do ministro-presidente, mas, sobretudo, da responsabilidade que a Corte Suprema tem nos julgamentos os mais rumorosos, como temos visto agora. Da mesma forma, o pronunciamento do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, exaltando a relevância do Ministério Público, e do presidente da OAB, Ofir Cavalcante, que sintetizou, como se estivesse falando pela sociedade, as grandes expectativas que tem em relação a todas as questões. E um traço comum nos pronunciamentos. Todos disseram que o Supremo não está acima de nenhuma outra instituição, está apenas e tão somente respeitando o texto constitucional brasileiro. Esta é a missão, a responsabilidade e o compromisso da Suprema Corte. Fiquei, como brasileira, muito orgulhosa da cerimônia que eu vi ontem por todos esses simbolismos. E queria particularmente sublinhar aqui, presidente Acir Gurgás, porque tenho repetido, eu sou viúva de um procurador de justiça do meu estado, do Rio Grande do Sul, e tenho pelo Ministério Público um grande respeito como instituição, não só porque no meu estado, do Rio Grande do Sul, o Ministério Público tem sido uma instituição extremamente vigilante na defesa dos interesses da sociedade, mas especialmente pela importância que tem na investigação das denúncias que são levadas à instituição. Ontem, o Procurador-Geral Roberto Gurgel usou no seu tempo de pronunciamento pelo Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, falando em nome do Ministério Público Federal e também, claro, do Ministério Público dos Estados, ao rechaçar com todas as letras e com veemência, e aí tem o meu integral apoio, ao início de aprovação da PEC 37, aprovada em comissão especial na Câmara dos Deputados na véspera, e que limita os poderes de investigação policial ou das denúncias a apenas a Polícia Federal e as polícias civis nos estados. É natural que essa prerrogativa da polícia deve ser mantida e, se possível, também ampliada. Mas não se pode, de forma alguma, admitir um cerceamento desta prerrogativa pelo poder do Ministério Público. Então, eu queria endossar a manifestação do procurador Roberto Gurgel em relação a nesta casa, nem o meu voto, nem de muitos senadores desta casa, terá esta PEC 37, porque considero isso uma violência muito grande, um retrocesso até em relação à democracia. A meu ver, essa PEC é um retrocesso e um descompasso em relação à lógica da cidadania e da moralidade. Como jornalista que fui, durante a maior parte da minha vida profissional, não posso admitir qualquer tentativa de amordaçamento do Ministério Público, nem sequer da imprensa. O papel dessa instituição
do Ministério Público vai muito além de ser o guardião da lei. Trata-se de um trabalho independente de qualquer dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Por isso, repito, concordo com o posicionamento do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, quando diz que retirar as atribuições do Ministério Público para investigações criminais é o mesmo que cometer um atentado ao Estado democrático de direito ou amputar as atribuições do órgão. Não fosse essa prerrogativa, não existiria o inquérito que resultou no independente julgamento da famosa ação penal 470 pelo Supremo Tribunal Federal, mais conhecida como ação do mensalão. Ainda que tenham sido 8 os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal indicados pelo governo que está no poder, a maioria dos magistrados da Suprema Corte deste país preferiu escolher o caminho da independência e constatou a existência do mensalão, mesmo desagradando os autores dos crimes de lavagem de dinheiro. Pelo Caixa 2, graças ao trabalho da imprensa e do Ministério Público, 25 dos 37 acusados saíram na condição de réus para ocupar a posição de condenados. Uma história que começou com a divulgação de um vídeo pela revista Veja em 14 de maio de 2005 e ganhou maiores proporções com a entrevista do delator do esquema, então deputado Roberto Jefferson, ao jornal Folha de São Paulo, paralisando o Congresso Nacional com inúmeras declarações e investigações. Sem a intervenção dos procuradores, não teríamos, portanto, o conhecimento sobre o desvio dos recursos públicos, do dinheiro dos impostos do povo brasileiro, usados ilicitamente para alimentar um esquema de compra de apoio do Congresso Nacional. Ontem, como disse, estive na posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, a quem cumprimento e desejo a ele toda a sabedoria, toda a serenidade, toda a tranquilidade e toda a competência para comandar esse desafiador trabalho de chefiar o comando da Suprema Corte de Justiça. Animei-me com o discurso curto dele, que não teve nenhuma retórica, foi direto, de que adiantam prédios suntuosos para o Poder Judiciário se o serviço prestado para o cidadão, especialmente para os mais pobres, funciona deficitariamente. Então, é preciso também colocar uma atenção e um foco de luz sobre as palavras do ministro Joaquim Barbosa, reclamando justiça na prática da justiça e maior celeridade nos processos. Ainda também, outro ponto importante na minha avaliação é que a ascensão na carreira do Poder Judiciário não deveria ser submetida aos interesses políticos ou ao apoiamento político. Isso deveria ser resultado do mérito, da competência e da dedicação de cada um dos magistrados. O Procurador-Geral da República, autor da denúncia sobre o mensalão, citou o quão grave é a tentativa de calar a voz do Ministério Público. Segundo o Procurador-Geral, os Ministérios Públicos de apenas 3 países, Quênia, Uganda e Indonésia, não têm liberdade para fazer investigações criminais, ainda que de forma complementar às ações policiais. O Brasil não pode, portanto, figurar nesse restrito grupo sem autonomia para investigações por parte do Ministério Público, nem tampouco amordaçar a imprensa. O doutor em Direito e procurador de Justiça do meu estado, do Rio Grande do Sul, doutor Lênio Luiz Streck, escreveu um artigo publicado em diversos veículos especializados de comunicação jurídica. Nesse artigo, o especialista compara a PEC 37 ao livro Nau dos Insensatos. Nau é uma palavra que se refere a um navio de grande porte da antiguidade, de séculos passados. Nesse livro de 1494, escrito por Sebastian Brandt, o mundo e os habitantes são descritos como passageiros de uma embarcação que não sabem e não se importam para onde estão indo. E uma sociedade democrática e madura precisa, ao contrário, saber para onde quer ir e exercitar a liberdade com responsabilidade.
o conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, Múcio Aguiar Neto, de Pernambuco, cita em artigo publicado nesta quinta-feira no Jornal do Comércio a importância do Ministério Público como denunciador de irregularidades. Em setembro de 2010, 84 veículos de comunicação do Tocantins, entre jornais, revistas, sites, emissoras de rádio e TV, foram proibidos de divulgar notícias sobre uma investigação do Ministério Público envolvendo o ex-governador do Estado e então candidato à reeleição, Carlos Gaguin, e em um suposto esquema de fraudes em licitações. Foi uma equivocada tentativa de calar a voz da imprensa e agora querem fazer o mesmo com o Ministério Público e com isso eu não concordo. E tenho certeza que esta Casa também não há de concordar. Por isso, senhor presidente Assir Gurgás, gostaria de que ficasse nos anais do Senado Federal transcrito o editorial de hoje do jornal Folha de São Paulo com o título Nova Fase no Supremo Tribunal Federal. Essa é a minha solicitação. E para concluir, senhor presidente, eu gostaria muito de hoje alertar para a importância do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, que é domingo, 25 de novembro. Há quase 50 anos, desde 1964, o ato de doar sangue ocorre no Brasil. Apenas isso. Apenas 1,9% da população brasileira doa sangue, segundo dados do Ministério da Saúde. Desde 2011, o órgão desenvolve campanha para conscientizar a população sobre a importância da doação. O ideal seria que, ao menos, 3% da população brasileira se dedicasse a essa ação voluntária. Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, estar bem alimentado, ter entre 16 e 68 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com documento de identidade original com foto. Vale lembrar que é bom evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação. E o mais importante, senador, é que esse pedido, essa solicitação para esse registro sobre doadores de sangue, eu recebi através do meu Twitter. É para ver que a sociedade está mobilizada. Bebidas alcoólicas não podem ser consumidas também 12 horas antes da coleta de sangue para o doador. Se o doador estiver com gripe ou resfriado, é bom evitar a doação por 1 semana aproximadamente. Eu não posso, por exemplo, porque estou gripada. Está se vendo pela minha voz, senador, mas me inscreverei. Geralmente, na entrevista de triagem, os impedimentos para a doação são mais detalhados. Por isso, convido a todos para esta ação de cidadania, de solidariedade humana, pois a vida de pacientes submetidos a transplante de órgãos, em terapia contra o câncer ou portadores de outras doenças, dependem muito da transfusão de sangue para continuarem vivas. Recém-nascidos, prematuros e pessoas que sofrem grandes acidentes também dependem dessa nobre e solidária atitude. Finalmente, também na área da saúde, estou muito feliz, senhor presidente, porque o Diário Oficial de hoje publicou a Lei 12.732, com a sanção da presidenta Dilma Rousseff. E eu queria cumprimentá-la pela sensibilidade social e humana que teve ao sancionar esta lei, que é originalmente de autoria de um grande amigo seu, Osmar Dias, atual vice-presidente do Banco do Brasil e que foi nosso colega senador. Não tive a honra de conviver com ele porque estou aqui há pouco tempo, mas ele foi autor porque em 1997, quando ele fez a lei, ele propunha analgésicos mais fortes para os portadores em fase terminal da doença pudessem receber esse tratamento do SUS. Na época, a indústria farmacêutica ainda não havia desenvolvido medicamentos eficazes para o tratamento do câncer, pois o projeto determina ao SUS, no máximo, 2 meses para iniciar, após o diagnóstico de câncer, o tratamento. Hoje, em média, o SUS gasta 6 meses. Eu tenho dito, senador Assir Gurgás, que isso é uma espécie de atestado de óbito, porque dependendo do tipo de câncer, isso é uma coisa realmente muito tardia e as chances de cura se reduzem enormemente. Com o início mais rápido, a chance de cura aumenta substancialmente. Nesse caso, claro, isso para cirurgia, para radioterapia ou para quimioterapia. Vai depender da orientação do médico ou oncologista. Esse vai ser a responsabilidade. O texto foi sancionado na noite de ontem pela presidente Dilma Rousseff. A lei facilita o acesso gratuito a analgésicos mais potentes para os pacientes com dores, pois sabemos o quanto é importante melhorar a qualidade de vida de quem sofre a doença, especialmente na fase terminal. Dependendo do caso, senador Assir Gurgás, o início do tratamento deve começar até antes do prazo de 60 dias. Muitos brasileiros que demoravam para começar o tratamento vão poder agora aumentar as chances de cura com os cuidados mais urgentes e imediatos. Portanto, a presidente da República
eu renovo os cumprimentos e os agradecimentos. Ela teve sensibilidade por este ato. E a todos os senadores e deputados que apoiaram na Comissão de Assuntos Sociais esta causa, além das entidades que tiveram um papel extremamente relevante nessa proposta legislativa, que foi resultado também de um substitutivo da Câmara dos Deputados, faço questão de registrar, da iniciativa do senador, completou a iniciativa do ex-senador Osmar Dias, como a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, FEMAMA, o Instituto Oncoguia e também o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, nas pessoas da mastologista Mayra Calef, da Luciana Holtz e do Dr. Luiz Antônio Santini Rodrigues da Silva. Com isso, nós prestamos um serviço à sociedade e eu renovo os cumprimentos à presidente Dilma Rousseff pela iniciativa de sancionar a lei sem vetos. Obrigada, presidente.